Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Façam uma excelente sexta-feira. Que Deus abençoe, né, essa manhã, que Deus possa trazer, né, um renovo para sua vida nessa manhã de sexta-feira, porque eu tenho certeza que você está aqui comigo durante essa semana. O que te impede de crescer? Foi uma das coisas que a gente mais bateu na tecla aqui. As coisas que impedem de você de crescer, que impede o seu crescimento, que impede o seu avançar, o destino profético, aquilo que Deus tem para sua vida. Então, muitas das vezes, o que te impede de crescer, né, é as batalhas que não foram enfrentadas. Vou fazer um resumo com vocês aqui hoje, né? As batalhas que não foram enfrentadas, a falta de obediência e posicionamento. O outro ponto que a gente falou também foi uma boa conduta. Muitas das vezes você não tem uma boa conduta. E os mindset fixos. Tudo isso foi o que a gente falou, né? Que te impede de crescer durante essa semana. Hoje, né, na sexta-feira, eu vou fazer um resumo com você de tudo aquilo que a gente falou. Eu quero que você pegue papel e caneta, anota. É muito interessante também você pegar as coisas que você fez lá na segunda-feira e ver o seu crescimento. Eu vejo que muitas pessoas, elas pecam nisso. Elas não, muitas das vezes elas se sentem desanimadas durante o dia, diante de todas as aflições que tem, né, no decorrer da nossa vida. E muitas das vezes elas pecam em quê? Em não olhar para aquilo que ela tem construído ao longo da semana. Gente, isso é uma das coisas que mudou a minha mentalidade, mudou tudo aquilo que eu tenho para viver. É muito louco isso que eu tô falando para vocês. Por quê? Eu era um cara que eu me cobrava muito, eu me sentia muito culpado. Eu vivia aprisionado nesses medos, nesse sentimento de culpa. Por quê? Porque eu não achava que estava crescendo, tá ok? Só que existe um processo chamado micro-resultados. O que é os micro-resultados, Icaro? É tudo aquilo que você vai fazendo ao longo do seu dia a dia, é tudo que você vai fazendo ao longo da sua semana que está gerando o seu crescimento. Por exemplo, se você iniciou essa semana uma leitura de um livro, isso é um micro-resultado. Ah, mas eu não terminei, mas beleza, você começou. Se você está aqui todo dia, de segunda a sexta comigo, isso também é um novo resultado que você está empilhando, é um micro-resultado. Não tem resultado aparente, não é nada grande, mas é algo que você está construindo. Entenda uma coisa, é somente pessoas que estão construindo pequenos resultados, micros resultados, vão ter grandes resultados. Entenda isso. Por exemplo, todo dia eu tô aqui gravando aula com vocês, não sei se você sabe, mas essa aula é gravada, né? Eu tô aqui todo dia gravando a aula com você, todo dia. Tum, tum, tum. Isso é micro resultado, ninguém vê, ninguém acha top, extraordinário, mas isso que vai fazendo a gente chegar, avançar, chegar no próximo nível, crescer, amadurecer, dar fruto. É isso, querido, é isso que eu quero passar para vocês aqui, tá bom? E hoje é o dia da gente fazer esse resumão. O que te impede de crescer? Segunda-feira a gente falou sobre batalhas que não foram enfrentadas. Por qual motivo uma pessoa não entra por batalha? Lembra disso aí, hein? Segunda-feira a gente falou disso. Por quê? Por causa do medo, confronto, descuido e falta de conhecimento. A minha esposa levantou um negócio no Stories ontem que foi algo para mim fantástico, né? Que ela falou sobre o quê? Muitas das vezes as pessoas não gostam de confronto, elas não gostam de ser confrontadas. Quando vai pro confronto, elas fogem. Então, isso é uma das coisas que impede você de crescer. Muitas das vezes, quando você estiver sendo discipulado, mentoreado, você precisa passar pelo confronto. Você precisa deixar com que seu mentor ou com seu pastor, pai da fé, não sei quem são as pessoas que te discipulam, né? Mentores, né? Eu acho que eu já falei. Infelizmente, se você não deixar essas pessoas impactarem a sua vida e trazer confronto para a sua vida, você não vai entrar em batalhas que você deveria entrar, tá ok? Isso a gente falou na segunda-feira. Ícaro, o que mais que você falou na segunda? Eu falei também que Davi enfrentou as batalhas que foram propostas para ele. Davi não fugiu das batalhas. E outra coisa que eu acho muito top também, que não existiu nenhum outro guerreiro igual Davi, né? É muito interessante isso, porque Davi, todas as batalhas que tinham sido propostas para ele, é urso, é leão, é gigante, é ser general do exército, é Saul perseguindo, tudo aquilo que foi proposto para Davi, tudo aquilo que colocou, todas as batalhas que foram frente para Davi, ele enfrentou. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Enfrente as batalhas que você vai passar durante o seu dia a dia. Não adianta, eu vitimizar, não adianta ficar nervosa, ou ficar nervoso, não adianta ficar estressado, é enfrentar. Tem como fugir? Tem. Tem como ter medo? Tem. Tem como você não querer passar por isso? Tem. Tem. Mas você não vai crescer, tá ok? Já tô te avisando. Se você quer crescer, querido, enfrente as batalhas. E aí, né,
a gente falou, né, duas coisas. Primeiro, ter uma fé inabalável para poder passar por essas batalhas. E segundo, tomar uma decisão. Foi duas coisas que a gente falou aqui muito importante, né, no nosso programa aqui. Então, é o quê? Ter uma fé inabalável. Tá onde isso, Igor? Asseguro a vocês que, Mateus 21, 21, se vocês tiverem uma fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito na figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-te ao mar, e assim será feito. Então a primeira coisa é fé inabalável, é acreditar no poder que atua em você, que habita em você, Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem um poder atuante em nós, tem uma energia de Deus, tem um Espírito Santo em nós, habitando em nós, e ele faz com que nós tenhamos uma fé inabalável. Acredite no poder que habita em você, tá ok? E a gente falou também sobre o poder da decisão. Tem fé e não duvida. Ícaro, o que é uma decisão? É a ausência de dúvida. Uma decisão é uma ausência de dúvida. Quando eu decido, eu não tenho dúvida, tá ok? Então, Ícaro, mas como saber se uma decisão minha é certa ou errada? Tome-a baseada em princípios. Se você tomar uma decisão baseada em princípios, você pode ter certeza que não existe decisão errada. Existe o quê? Existe decisão. Se é certo ou se é errado, você vai descobrir no caminho. Se é certo ou se é errado, você vai descobrir no caminho. Ah, mas como assim, Ícaro? Se for errado é porque você descumpriu o princípio. Se for certa ou deu algum errado em algum determinado momento, é porque, infelizmente, você aprendeu com aquilo. E isso é bom. Muitas das vezes você aprender com as situações, aprender com os conflitos diários, as decisões que você toma, isso tudo gera experiência para a sua vida. E na terça-feira eu falei sobre o quê? A falta de obediência e a falta de posicionamento. São duas coisas que também te impedem de crescer. Né? A terça-feira foi uma aula muito top, achei muito bonita. Por quê? Porque eu falei sobre Davi, né? Davi levantou-se de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Isso é o quê? A obediência. Davi aqui já tinha sido ordenado a rei, né? Ele já tinha sido ungido a rei. E o que eu acho lindo, o que eu acho maravilhoso, foi o quê? Foi que mesmo Davi, já sendo rei, né? Ungido a rei, ele foi levar comida para os seus irmãos na frente de batalha. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Por mais que você tenha uma posição, por mais que você tenha um cargo, por mais que você tenha alguma coisa, seja obediente. Porque a obediência vai fazer você crescer e avançar. Seja obediente. E depois a gente falou sobre o quê? Posicionamento. Davi foi um cara que se posicionou, né? Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado: o que receberá um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Salvar a honra de Israel. Davi se posicionando. Quem é este filisteu? Verso 26. Incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo. Querido, uma pessoa posicionada, ela sabe, ela tem clareza o Deus que serve. Toda pessoa posicionada, ela tem clareza no Deus que serve. Então, se você é uma pessoa que entende o Deus que você serve, se você é uma pessoa que tem clareza daquilo que você vai fazer nessa terra, você precisa se posicionar. Igor, eu não sei verdadeiramente o chamado, eu não sei aquilo que queima no coração ainda. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir sua identidade. Por isso que a gente tem o método CIP. Gente, método CIP. Ah, por que você fica falando de método CIP? É porque é um treinamento 100% cristão, embasado, né? A base dele é cristão, teológico, que tem como principal fundamento o desenvolvimento pessoal de você. A gente está aqui, como cristão, para desenvolver você na área da espiritualidade e no desenvolvimento pessoal, na área da inteligência emocional. Muitas pessoas ficam amarradas na parte da alma, até tem fé, mas tem medo, tem dúvida, tem incerteza, procrastinação, falta de produtividade, desânimo, ansiedade. Então tem várias coisas que, se você, infelizmente, não ir para cima, não avançar sobre isso, você vai ficar fardado ao fracasso. E Davi foi um cara que sabia verdadeiramente a sua identidade e sabia o seu chamado. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele se posicionou. Então isso é muito interessante. O posicionamento é que vai fazer, né? Toda vez que você se posiciona, você está mostrando para o mundo o seu chamado. Você está mostrando aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem poder, tem paixão para fazer. Por exemplo, por que Davi se posicionou em frente de batalha quando ele tinha 16, 17 anos? Ele se posicionou para poder matar o filisteu porque isso já queimava no coração dele. Deus já tinha colocado isso no coração de Davi, para ele poder ser, né, esse cara que iria guerrear para o povo de Israel, que iria vencer várias nações. E a primeira batalha dela foi com o filisteu, foi com Golias.
Na quarta-feira, aí eu falei, né, em Filipenses, esse aqui é muito bom também. Filipenses 4 eu falei, né? E aí, quando você obedece, quando você se posiciona, você tem que pensar em coisas boas, né? E aí eu falei o quê? Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com você. Então, o que é isso? Obediência, posicionamento, tá? Obediência e posicionamento. Filipenses 4, verso 8 e 9, né? Pensar, o que é um posicionamento? É você pensar naquilo que você quer pensar, né? Você é posicionado. Você não fica pensando em coisas que você não deve pensar. Eu só penso em quê? Coisas excelentes, dignas de louvor, né? E aí, além do posicionamento, é a obediência. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, né? Põe em prática, obedecer, põe em prática, agir em prol daquilo que você acredita. No verso, na quarta-feira eu falei, né, o que te impede de crescer é uma boa conduta. Isso aqui para mim também foi muito forte, porque Colossenses 3, né, do 8 ao 10 ele fala, mas agora abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, uma pessoa que quer viver algo sobrenatural, algo extraordinário, que quer viver as promessas de Deus, não pode ter uma má conduta, não pode ter, tá? Não pode ter. Eu até escrevi errado, vocês me desculpam, né? O que te impede de crescer é uma má conduta e não uma boa conduta. Uma boa conduta vai fazer você crescer, perdão, tá? Então, você tem que abandonar ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. E aí eu vou acrescentar aqui procrastinação, ansiedade, falta de produtividade. Tudo isso vai fazer você ficar paralisado no tempo, tá? E aí você não vai crescer. E ontem, se você não assistiu essas aulas, querido, assiste essas aulas, mas assiste com o coração aberto, anotando tudo aquilo que você precisa fazer. Eu creio no ministério, eu creio no chamado de Deus para sua vida, eu creio a identidade que Deus estabeleceu para sua vida, eu creio na prosperidade que você vai ter no âmbito empresarial, eu creio nisso, mas você precisa colocar em prática. E aí, né, a gente falou sobre o mindset fixo de crescimento. Mindset fixo é aquela pessoa que acredita que não consegue romper, não consegue crescer porque não tem o dom. E o mindset de crescimento acredita que tudo que você botar esforço, constância, disciplina, você consegue. Eu, Ícaro, parto do princípio que nós temos um mindset de crescimento. Estou embasado na palavra, Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do mindset, né? Que é a mente. Renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só consigo comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu renovo a minha mente, quando eu transformo a minha mente. Tá ok? Então, o mindset de crescimento é para isso. É para mostrar para você que você consegue. Tudo é possível naquele que crê. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, se você crê na Trindade, tudo é possível para você. Muitas das vezes, o que te limita é os seus pensamentos. O que te limita são os seus medos, a sua inconstância, a sua falta de produtividade. Pega para ler um livro, não termina. Pega para fazer um treinamento, não termina. É a sua falta de produtividade que te limita. É a falta de constância, é a procrastinação, ok? É o estresse do dia. Isso te limita, mas não limita Deus, tá? O que te limita não limita Deus. Deus é um ser ilimitado. É só você entender isso e renovar a sua mente. E foi isso que a gente falou durante a semana. Nossa, foi uma palavra... para mim, foi uma semana muito top. Se você não compartilhou, compartilha com pelo menos aí 10 pessoas. Pega esse vídeo agora, compartilha para mais pessoas. Aproveita que é sexta-feira. O pessoal tá com o coração receptivo aberto para poder ouvir. Dispara para um monte de gente aí, para os seus grupos de WhatsApp. Curte, comenta também, deixa seu comentário. Eu tenho certeza que vai ser um tempo, né? Está sendo um tempo novo. Lembrando que sábado e domingo não tem mensagem. E segunda-feira a gente começa uma série de mensagens nova que Deus vai colocar no meu coração. E eu espero realmente que eu esteja ajudando vocês. A gente está indo para a terceira semana. Para mim está sendo um tempo novo, está sendo um tempo bom. E eu espero que vocês estejam gostando também. Ícaro, como que eu faço para mostrar para você que eu estou gostando? Posta nas suas redes sociais, me marca, manda uma mensagem no meu direct, lá no Instagram, manda uma mensagem aqui no YouTube, comenta, compartilha, porque isso também ajuda, né, a entregar para mais pessoas as mensagens. E talvez você tenha uma pessoa aí que está passando por
um problema emocional, talvez ela não sabe como sair do fim do poço, talvez agora seja uma chance para ela, né? E você vai estar sendo uma pessoa que vai ministrar, né, o evangelho, vai ministrar a graça, o favor de Deus na vida dessa pessoa. Então você compartilha essa live para ela, tá bom? Eu quero orar por vocês e eu quero também deixar uma palavra para hoje, para você poder estudar, que se encontra em Efésios 6. A palavra diz assim: Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, vista de toda a armadura de Deus. Deus, ele dá pra gente, né, uma armadura para poder lidar, para poder vencer as batalhas, as ciladas contra o diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade na região celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resista. Querido, existe dia mal? Existe, está na palavra. E o que você tem que fazer? Resistir. Você vai ter que lutar, você vai ter que mudar a sua mentalidade. É tudo aquilo que a gente falou durante essa semana. Você vai ter que resistir para poder avançar. Resistam no dia mal e permaneçam inabaláveis. É a fé inabalável, lembra disso, né? Depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, use também o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:11, do verso 11 ao 17. Eu espero que você medite nessa palavra de hoje, revista de toda a armadura de Deus, para você resistir ao dia mal e para também lutar, avançar, crescer, amadurecer, dar fruto. É uma das coisas que eu sempre falo, né? E no livro a gente fala isso sobre o melhor vinho. Gente, livro O Melhor Vinho também, se você puder, adquira, para você poder ter uma ministração poderosa ali sobre o livro, que eu tenho certeza que vai trazer uma edificação muito grande. Ícaro, já li o livro, estou lendo o livro, também compartilha comigo, querido, compartilha comigo. Ícaro, eu fico sem jeito, mas manda no meu direct lá, no meu Instagram, que você está lendo, que você está aprendendo. Eu fico muito feliz, quando eu recebo, gente, o meu coração se alegra. Não é isso que me move, mas o meu coração se alegra de ver, né, que tem pessoas avançando, pessoas crescendo, e eu gosto que vocês compartilhem esses conteúdos comigo, tá bom? Tamo junto, feche seus olhos aí, quero orar por você. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui nessa sexta-feira. Pai querido, que essas pessoas que estão assistindo essa live, Pai, que elas possam crescer na graça, no favor do Senhor, e que elas possam, Deus, ver o Senhor de uma forma diferente. Talvez aqui temos pessoas que não tiveram o pai presente, não tiveram a mãe, muitas das vezes sendo uma pessoa que fala palavras negativas. E aqui, Pai querido, nós estamos trazendo palavras de graça, de amor, e nós estamos trazendo uma nova direção. Eu te peço, Deus, que essas pessoas, no nome de Jesus, possam ver a graça do Senhor, que elas possam receber o melhor do Senhor e que elas possam avançar na fé. Avançar também no âmbito empresarial, espiritual, financeiro. Pai querido, eu peço agora uma unção de crescimento. Pai querido, libera essa unção de crescimento durante essa semana. Eu te peço, Pai querido, no nome de Jesus, e profetizo que durante esses 3 meses agora, Pai, elas vão receber um crescimento exponencial. Que esses 3 meses, a partir de agora, elas vão crescer para poder dar fruto, Pai. Vai vir um crescimento misturado com amadurecimento. Eu creio, Pai querido, que o Senhor vai trazer um amadurecimento junto com crescimento. Pessoas, Pai querido, crescendo em maturidade, crescendo na fé, crescendo, Pai querido, naquilo que o Senhor tem para elas, no chamado, na identidade, no propósito. Pai querido, eu creio que o Senhor, Pai querido, estabeleceu esse dia para a gente poder falar um pouco do Senhor e também para a gente poder inspirar novas pessoas, crescer no âmbito da fé, no âmbito emocional, no âmbito profissional, financeiro, familiar. Pai querido, esteja conosco. Nos unja, nos proteja. E eu te peço, Pai, que a gente possa resistir e avançar. Resistir e avançar, Pai. Nos dê bom ânimo, nos dê alegria, nos dê felicidade para poder crescer no nosso processo, naquilo que nós temos que fazer. Nós cremos, Pai, na Tua palavra, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E eu te peço, Pai querido, continue nos revestindo do Teu amor, da Tua graça e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. E tamo junto, querido. Tamo junto, valeu. E te vejo segunda-feira com pelo menos um convidado. Valeu, até mais.